Há poucos dias do início da COP30, a sustentabilidade nunca esteve tão em pauta. Na verdade, há tempos, décadas, se fala sobre um olhar e principalmente ações mais cautelosas quanto ao meio ambiente. A primeira COP, por exemplo, aconteceu em 1995 na Alemanha, mas foi só em 2015 que criaram os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que contempla 17 objetivos com 169 metas, envolvendo os mais diversos temas cruciais para caminharmos para um mundo mais próspero, justo e sustentável. Fato é que muito deveria ser feito até 2030, mas há 5 anos do, digamos, prazo final, já vimos que o caminho é mais árduo do que se imaginava. Várias iniciativas, projetos e coletivos foram criados para tentar agilizar o processo, dentre elas o Movimento Nacional ODS, que procura articular iniciativas locais de estados ou mesmo cidades que buscam facilitar a incorporação das metas no cotidiano das pessoas e das organizações. Bom, tudo isso envolve a Agenda 2030, o Acordo de Paris e até mesmo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram criados no ano 2000 e que mais tarde deram origem às ODS. Eu sei, parece tudo muito confuso, mas é por isso que eu trouxe uma expert no assunto para contar melhor essa história e como todos esses pontos se complementam e se encaixam. Júlia Spechiti, coordenadora regional do movimento, muito obrigada por estar aqui no Na Boa, viu? Eu que agradeço o convite, Silvinha. É muito bom estar aqui com você e estou ansiosa já para o nosso papo. Pois é, Júlia, parece confuso, né? Falar sobre as ODS, porque um assunto vai puxando o outro e as explicações vão se estendendo, né? Mas falar sobre sustentabilidade é isso. São fatos, dados que foram comprovando a necessidade da criação e implementação de várias iniciativas. Mas vamos colocar todo mundo na mesma página? Como que você definiria as ODS, Júlia? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são as ODS, elas são, na verdade, grandes norteadores de um desenvolvimento sustentável, de uma agenda que começou, como você já disse, há muitos anos atrás, né? Desde muito tempo atrás, a gente já discute como que seria esse desenvolvimento sustentável, considerando inclusive lá os limites planetários estabelecidos na década de 1960. E essa agenda ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então a gente teve aí não só as COPs, que são as conferências entre as partes, que reúnem estados, nação, para discutir temas específicos, e aqui, quando a gente está falando dessa COP que está prestes a acontecer, a gente está falando da COP do clima, mas existem outras COPs também, né, com outras temáticas que também envolvem a questões do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem uma evolução dessa agenda que vem desde os limites planetários, depois a gente tem o relatório de Brundtland, que é um relatório que fez, né, o conceito de desenvolvimento sustentável como o primeiro conceito de desenvolvimento sustentável, que é a questão de não comprometer, né, o desenvolvimento que não compromete as necessidades das gerações futuras, e hoje a gente já fala das gerações presentes e futuras, porque a emergência climática e a emergência ambiental, ela já está acontecendo, né? Então, a gente tem hoje muitos impactos. Então, a evolução dessa agenda, ela vem há muitas décadas sendo construída nesse cenário internacional, em que a gente percebe que para fazer a diferença, para a continuidade da vida humana no planeta, a gente precisa de reunir grandes forças, né? Então, é sistêmico. Tudo quando a gente fala relacionado à crise climática, a um desenvolvimento sustentável, as questões são bastante sistêmicas. Mas é também entender que cada um de nós tem a potencialidade de agir e de fazer a diferença nesse grande sistema. Quando me perguntam, né, o que são as ODS, eu costumo falar que elas são bússolas. A direção foi dada, mas está difícil, né, percorrer esse caminho. Quais são os principais desafios que você apontaria? Por que que elas foram criadas há tanto tempo? Se fala de tudo isso há tanto tempo, igual você bem colocou aqui,
mas a gente não consegue caminhar no ritmo que deveria, né? E isso tem muito a ver também, né, com esses grandes desafios que são sistêmicos, como eu estava dizendo, né? Então, assim, a Agenda 2030, que é composta aí pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela é uma evolução lá dos objetivos do milênio, né? Então, quando foi pensada uma primeira agenda mundial para a superação dos desafios globais, estabeleceu-se 8 desafios à época. Muitos países se comprometeram com a superação desses desafios. Também era uma agenda que tinha um prazo aí de 15 anos, assim como a Agenda 2030 e as ODS. E o Brasil foi um case de muito sucesso dos ODMs, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o Brasil só não conseguiu cumprir a meta ou cumprir o objetivo de um deles, que era relacionado ao meio ambiente, principalmente por conta da questão de saneamento básico. Mas o Brasil foi um grande case de superação dos ODMs. Mas viu-se que os desafios ainda continuavam, né? E essa agenda dos ODMs, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ela era muito focada nos desafios sociais e econômicos. Então, era uma discussão de que, né, do desenvolvimento sustentável para as pessoas, e quando foi pensado numa nova agenda como evolução desse movimento, trouxe também as questões ambientais que já estavam em discussão em outros fóruns, né? Então, o Acordo de Paris, que fala do teto de emissões de gases de efeito estufa que os países mais desenvolvidos podem emitir para controlar a crise climática, outras discussões que estavam relacionadas à biodiversidade, a proteção dos nossos mares. Então, tudo isso que era visto como uma agenda ambiental separada de uma agenda social e econômica foi unida, né, nessa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, houve essa união desses temas e entendeu-se que, para um desenvolvimento sustentável, a gente não consegue separar aquilo que é superação social e econômica de uma proteção ambiental. Não existe uma proteção ambiental sem olhar para as questões sociais e econômicas, e tudo isso que a gente está dizendo da superação dos desafios sociais e econômicos também precisam estar atentos aos desafios do meio ambiente. O ESG, né? É bem alinhado com os conceitos de ESG, né? Que é isso. A gente vê que está tudo interligado, né? Muitas vezes a gente fala, a pauta social ou a pauta ambiental, está tudo interligado, né? E a gente não consegue desvincular uma coisa da outra. Até porque quando a gente pensa nos grandes desafios ambientais, e hoje principalmente a questão climática, a gente tem que considerar que as pessoas sofrem de maneira diferente os efeitos dessa crise. Então, hoje, quando a gente fala de justiça climática, de racismo ambiental, a gente está dizendo que as pessoas que estão mais vulnerabilizadas são as pessoas que mais sofrem os efeitos dessas crises. Então, a crise climática ela é também uma crise social e econômica, né? Então, porque agrava essas coisas. Então, a gente tem aí grandes desafios, né? Você me perguntou muito sobre é, essa, esse, esse parecer que caminha lento, mas quando a gente olha para aquilo que está sendo feito, e aí principalmente para as organizações da sociedade civil, para o envolvimento das pessoas e comprometimento das pessoas e das organizações em relação a essa pauta, a gente vê muita diferença sendo feita. Ainda que alguns países se posicionem politicamente como sair do acordo, achar que isso é uma agenda woke, né? Assim, uma agenda que não vai muito para frente, a gente tem a contrapartida dos movimentos sociais, da organização da sociedade civil, e inclusive das empresas privadas, que junto com a Agenda 2030 também iniciaram ali o Pacto Global, né, que é um movimento que chama a iniciativa privada para se comprometer com essa agenda também. Então, a gente tem aí
esse jogo também de forças, né? E que a balança ela vai se equilibrando, porque hoje a gente não consegue fugir desse assunto quando a gente vai falar de um desenvolvimento econômico. Como que é ser, ganhar mais dinheiro, né? A questão do lucro, ele hoje não é possível mais se ele não vier com essa contrapartida do desenvolvimento social, ambiental. Tem até gente que fala que o ESG era uma onda, né, e que passou, que já foi. E eu falo isso, eu falo, o ESG ele veio para mostrar quem realmente tinha consciência e quem não tinha. Porque quem tem a consciência, quem entende o porquê de fazer, de aplicar essas boas práticas, de implementar, não deixa de fazer. Só porque o governo ou alguém falou que não precisa fazer mais, né? Inclusive, eu vi uma pesquisa mostrando que apesar do governo americano ter saído do Acordo de Paris, diversas empresas, a maioria das empresas americanas, continuam aplicando ESG, continuam aplicando boas práticas, porque entenderam que isso é negócio, que isso faz bem para eles, que faz bem para os outros também, e a gente está falando da longevidade, né? Do próprio negócio em si. Então, eles entenderam que isso não é só aquele papo de ambientalista, que é lucrativo, é bom para todo mundo, né? Agora, e o movimento, Júlia, o movimento ODS? Eu achei muito curioso, porque ele surgiu antes mesmo das ODS serem criadas, é isso mesmo? Eu fui estudar aqui para a gente fazer o roteiro, e eu falei, mas peraí, o movimento ODS surgiu em 2004, mas a ODS surgiu lá na frente, como é que é isso? Ele surgiu como um movimento muito atento, né, e colaborador aí da agenda dos objetivos do milênio. Então, ele vem dessa trajetória como uma organização, né, como um corpo de pessoas ali, que somos todos voluntários, que estavam comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Acho que, na verdade, as ODS foram criadas por causa dos objetivos do milênio, né? Na verdade, o Movimento Nacional ODS ele surge lá atrás como colaborador ainda da Agenda do Desenvolvimento do Milênio e com o desenvolvimento dessa agenda, né, com a finalização do prazo de 2015 para os ODMs, lá desde 2012 começou-se a pensar que viria depois dessa agenda dos ODMs, né? Quais seriam então esses desafios globais que deveriam ser superados por todos os países e trazendo essa agenda ambiental. E aí veio a agenda do desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o movimento ele surge como esse grande, né, como uma grande coalizão mesmo de pessoas, organizações comprometidas com o desenvolvimento sustentável, que na época que surgiu era protagonizado aí pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, quando houve a evolução dessa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 2015, o movimento também mudou de nome para acompanhar, né, e ser interligado aí, ser conectado a essa agenda de desenvolvimento sustentável. Então, ele deixou de ser um movimento que estava atento aos objetivos de desenvolvimento do milênio e passou a ser um movimento nacional dos ODS. E é um movimento que acontece em cada país? Ele é brasileiro? Ele acontece em cada estado ou município? Como é que funciona essa organização? O Movimento Nacional ODS, ele é do Brasil, ele foi criado aqui, né, no Brasil, como esse agente colaborador dessa agenda de desenvolvimento sustentável, e é uma organização que tem representação em quase todos os estados da federação. Eu acredito que hoje a gente não tem ainda uma coordenação instituída, né, como a gente reconhece em outros estados, eu acredito que apenas no Acre. Mas todos os outros estados da federação existem os representantes do movimento que estão nos estados. Hoje, o Movimento Nacional ODS é um dos movimentos que faz parte da CENODES, que é a Comissão Nacional dos ODS, criada ali no âmbito da Secretaria Executiva da Presidência da República, que é uma comissão paritária. Então, tem representantes da sociedade civil e representantes do governo. E hoje o Movimento Nacional ODS ocupa uma das cadeiras
principalmente por ser um movimento que tem essa abrangência nacional e essa representatividade nacional. Então, todo mundo que é coordenador nos estados é também conselheiro, ocupa esse cargo de conselheiro que é quem leva e faz, né, a evolução da agenda e participa das discussões que estão acontecendo no âmbito das Senodes. Mas tem uma reunião periódica de vocês, ou vocês, uma vez por mês, se reúnem e debatem essa organização de vocês? Vocês levam propostas para essa comissão? Como é que funciona essa parceria? Hoje o Movimento Nacional ODS é muito parceiro, né, uma organização muito parceira das Senodes, inclusive participando ali de espaços de decisão, então organização de eventos para divulgação dos ODS. A gente está agora colaborando com a Senodes na construção de conferências regionais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas a gente não tem uma agenda fixa mensal, a gente se reúne quando existe muita demanda, quando a gente precisa alinhar as coisas, mas a gente tem uma comunicação muito fluida e diária pelo WhatsApp. Então, a gente tem um grande grupo que reúne, né, os representantes de todos os estados, e ali a comunicação acontece diariamente. Bacana. E quando existem muitos assuntos atravessando o grupo, né, e atravessando as conversas, a gente fala, acho que está na hora de marcar uma reunião. E aí a gente se reúne para discutir, dar vazão àquelas demandas, e entender como que a gente leva isso para essa esfera da Senodes, ou mesmo resolve isso enquanto movimento nacional. Então, hoje o movimento nacional ele se colocou também muito à disposição para divulgar ir para as prefeituras para falar sobre o meu município pelos ODS, que é um pacto que veio, né, do governo federal, nesse esforço de territorialização da agenda. Então, o Movimento Nacional ODS também tem se colocado muito como colaborador do lançamento do próprio Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 18, que tem a ver com a equidade racial, que é um objetivo específico do Brasil, porque aqui no Brasil a presidência da República, né, o governo brasileiro entendeu de que não existe desenvolvimento sustentável sem a superação do racismo. Então, da equidade étnico-racial é um dos objetivos super importantes para o avanço da agenda de desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, o Movimento Nacional ODS também tem se colocado aí como um grande parceiro para divulgar esse novo objetivo, para organizar os eventos regionais, municipais, de lançamento desse objetivo, que é um objetivo específico do Brasil. Mas, enquanto movimento, a gente se organiza dessa forma, e cada estado tem muita autonomia. Então, o Movimento Nacional ODS, nas representações estaduais, ele tem muita autonomia no sentido da autogestão. Então, em cada estado ele funciona diferente. Tem estado que ele funciona vinculado a uma organização âncora, que é o que a gente chama, né? Porque nós não temos CNPJ, é um movimento mesmo. Então, em alguns estados ele precisa de uma organização âncora, outros estados as pessoas conseguem seguir como voluntárias, sem que isso tenha que ganhar uma formalização, né, um CNPJ, mas conseguem ainda assim fazer muitas ações. E esse é o nosso caso aqui em Minas Gerais. A gente não tem uma organização âncora, mas a gente tem conseguido fazer algumas coisas muito legais. Legal você falar da ODS 18, porque eu acho que ela deveria ser incorporada, globalmente, né, igual os outros objetivos, porque infelizmente não é só aqui que acontece, e se os outros países também percebessem essa ligação direta que tem com o desenvolvimento e esse combate ao racismo também, acho que agilizaria muita coisa por lá, né. Mas eu também fico pensando nessas outras ODSs, nessa visão do Brasil, do movimento nacional, e como que ela se aplica em cada região, porque deve ser muito peculiar. E aí eu te pergunto, vocês trabalham as ODSs por prioridade separadamente ou é tudo junto? E aí eu só queria colocar todo mundo aqui mais uma vez na mesma página, no mesmo contexto e falar aqui do que se trata cada ODS. Porque apesar do Brasil ter as suas particularidades por região,
A gente sabe que tem muito a ser feito em todas elas, né, mas a principal, não sei se eu diria a principal, acho que as 17, e eu incluo aqui, né, a 18ª também, são todas muito essenciais. Mas a ODS 1, que é a erradicação da pobreza, a 2, que é a fome zero e agricultura sustentável, a 3, com saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, 6, água potável e saneamento, 7, energia limpa e acessível, 8, trabalho decente e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades, 11, cidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsáveis, 13, ação contra a mudança global do clima, 14, vida na água, 15, vida terrestre, 16, paz, justiça e instituições eficazes e 17, parcerias e meios de implementação. Como você já disse, né, Júlia, a ODS 18 vem aí com a igualdade étnico-racial. E aí, como é que é trabalhar tudo isso ao mesmo tempo e com tantos cenários aí diversos, né, pelo Brasil? Silvinha, eu acho que nesse momento eu preciso contar um pouco, né, de como que essa agenda surge no cenário internacional. Então, com a evolução ali dos ODMs e pensando em como que isso poderia contribuir, né, para o mapeamento e para a superação dos desafios globais, trazendo essa agenda ambiental, houve uma preocupação muito grande ali no momento da elaboração dessa agenda, que fosse uma agenda que pudesse trazer metas claras e que essas metas pudessem ser mensuradas com indicadores. Então, havia uma preocupação muito grande com o monitoramento do desenvolvimento dessa agenda. Então, havia uma preocupação muito grande com o monitoramento dessa agenda e o entendimento em como que essa agenda estava se avançando aí em todos os países. Então, ela tem essa particularidade que veio como uma evolução muito importante, que era a definição dessas metas. Mas, ao mesmo tempo, existia um consenso de que essa, como uma agenda de desafios globais, ela precisaria ganhar corpo em cada um dos países. Né? Ela precisaria se conectar com o chão, com o território de cada um dos países. Então, junto com isso, aconteceram vários movimentos que lá no início chamava de interiorização da agenda e hoje a gente fala de territorialização da agenda, que é pensar como que isso se desdobra no cenário específico de cada um dos países. Então, aqui no Brasil foi feito um trabalho muito importante pelo IBGE e pelo IPEA de interiorização da agenda, de entender e adaptar todas aquelas metas que eram globais para o cenário e para o território brasileiro. Então, das 169 metas, grande parte delas foram adaptadas, algumas foram entendidas como não aplicáveis ao Brasil e outras metas foram criadas. Então, hoje, no Brasil, sem considerar ainda o ODS 18, né, mas esse trabalho foi feito anterior a essa, né, logo no início dessa agenda, o Brasil já não tinha 169, tinha 175 metas, das quais cerca de 100, 130, eu acho, foram adaptadas. Elas nem são as mesmas, né, que são reconhecidas internacionalmente. Então, houve esse esforço de territorialização. E isso acontece toda vez, né? Essa agenda ela é dessa forma e ela é totalmente interconectada. Então, tem a meta de um objetivo específico que se conecta com outro objetivo, com meta de outro objetivo. E nesse trabalho de territorialização da agenda, o IPEA também fez e também lançou esse estudo que fala dessas conexões que acontecem entre os diversos objetivos. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para quem está ouvindo a gente, que na hora que a gente fala do ODS 13, que é a Ação Global contra a Mudança do Clima, tem uma das metas específicas que fala sobre educação. E a gente tem um objetivo específico da educação de qualidade, que é o objetivo 4, e lá no objetivo 4, a gente também tem uma meta específica que fala que a educação ela precisa ser capaz de preparar as pessoas para lidar com os desafios ambientais globais, que está falando também sobre a questão climática.
Então, os objetivos eles são muito interconectados. E essa agenda, como ela tem essa potencialidade de adaptação e que é importante que ela esteja conectada ao território de onde a gente fala, a gente sempre tem que fazer essa priorização. Então, a priorização não necessariamente é escolher um, não tem a ver com uma escolha arbitrária de um ODS específico ou outro, mas tem a ver com aquilo que se conecta mais com os desafios que estão acontecendo naquele território. E a gente fala isso, por exemplo, também quando a gente está trabalhando com a Agenda 2030 e com os ODS nas organizações privadas, nas grandes corporações, médias, pequenas. Então, a gente também faz essa adaptação dessa agenda para os desafios que estão sendo vivenciados ali por aquela organização específica. E mais ainda, nós, enquanto indivíduos, também podemos nos comprometer e entender que para a nossa vida, um ODS faz mais sentido e me comprometer pessoalmente, individualmente com um ODS específico. É, eu acho que agora deve ter muita gente entendendo por que que algumas empresas, quando abrem um site, ou o site de uma empresa, né? Ou quando vai ver alguma divulgação, entende agora o que, que são aqueles quadradinhos coloridos ali com algum número. É isso. É de que forma que aquela atividade, aquela ação ali daquela empresa está contribuindo para aquele ODS específico, né? Porque várias pessoas já vieram me perguntar o que que são esses quadradinhos que a gente entra no site das pessoas e tem uns quadradinhos ali com os números? É isso. É de que forma que aquela ação ali está correspondendo aos objetivos daquele ODS específico, não é isso? Exatamente. Tem a ver com essa adaptação e com a territorialização. Então, tem a ver com essa conexão ali, como que aquela organização pode contribuir mais em algum lugar, ou que como que as atividades dela geram impacto, sejam eles positivos ou negativos, em relação aos desafios globais. Então, quando a gente está trabalhando com as grandes organizações com essa agenda dos ODS, a gente, não só as grandes organizações, mas quando a gente está trabalhando com organizações de todos os portes e todos os tipos, a gente tem que entender como que é essa agenda que é tão grande, como que esses desafios que são tão sistêmicos podem ser contribuídos a partir da ação de uma organização, de um indivíduo, de um governo específico, de um território, de uma comunidade. Então, hoje a gente tem também ações que são comunitárias, né? Os projetos sociais que agem ali nas comunidades e que também colaboram para a superação desses desafios globais, também entenderem como que aquela pequena ação que eu faço no meu bairro, com os meus vizinhos, está contribuindo para a superação de um desafio que é global. A gente fala muito no glocal, né, Silvinha? Que é isso, assim, é olhar para o global, entender como que isso está no local, né, e agir local para um impacto que também é global. Bom, falando em global, o movimento é uma iniciativa pioneira no mundo? Ou já existem outros países? Ou você já viu iniciativas parecidas lá fora, já que a gente está falando aqui de metas globais? Eu acredito que existam em outros países, não sei se com esse desdobramento, né? Porque quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando também de um país que tem um território continental e que é extremamente diverso, né? E que os desafios são diferentes dependendo de cada lugar em que a gente olha. Mas em outros países também existem as organizações da sociedade civil que também colaboram com essas agendas. Eu não saberia te dizer o nome específico de uma organização, de algum outro país que tenha aí um perfil parecido com o Movimento Nacional ODS, né? Mas, Mas, com a gente certeza, é eles muito existem. esse movimento é muita referência, né. Ele virou uma referência, ele deveria ser copiado, né, porque tudo que é copiado é porque deu certo, né. Ele deveria ser, né, não sei se já teve esse interesse de alguém vir aqui, conversar com vocês, entender como é que vocês se organizaram, como é que isso foi criado para levar lá para fora, né. E até te perguntando também quais resultados o movimento já gerou aqui, alguns exemplos como você já trouxe aqui, alguns exemplos que você poderia citar aqui no Brasil ou nível local também aqui, já que você faz parte da Regional Minas, né, quais exemplos você poderia citar?
Desculpa, Silvinha. Eu fiquei pensando aqui nos movimentos, né? E eu acho que era importante falar uma coisa que tem uma participação, o Movimento Nacional ADS, ele tem, inclusive, sido procurado por outros países, sim. Inclusive, a gente tem uma aproximação com o pessoal da Angola. Então, a gente tem representantes lá na Angola que quiseram entender como que esse movimento funciona aqui e com a intenção de levar e expandir para o continente africano como um todo. Olha que legal. Então, isso também é muito legal, assim, que é esse movimento servindo de exemplo também para a organização em outros territórios, em outros países, enfim. Muito Agora, você me legal. perguntou, Silvinha, sobre exemplo. Dos exemplos, o que que você poderia dizer que já foi feito aqui, que o movimento conseguiu aplicar, implementar, exemplos práticos, né, de alguns trabalhos que o movimento fez, não sei, de forma na visão nacional, ou como você está mais envolvida na regional aqui em Minas, o que que você poderia citar de exemplos, de cases, né, do movimento ODS até agora? Eu vou falar mais da nossa atuação aqui em Minas, tá? Assim, existem muitos cases super legais, né? Assim, a colaboração do Movimento Nacional ADS na virada sustentável de São Paulo, tem também outros movimentos lá. O Movimento Nacional ADS é muito forte no Nordeste, tem uma representação e uma disseminação importante lá em Sergipe. Está sendo construído junto com o Instituto Selo Social formas de certificação, né, e de reconhecimento de organizações que contribuem muito para essa agenda. Então, a gente tem tanto essas conexões internas e que isso tem ganhado corpo em alguns territórios, mas eu vou falar muito do que a gente tem feito aqui em Minas. Então, aqui em Minas Gerais, a gente começou com uma série de eventos que chama Conexões Sustentáveis. E a ideia é a gente fazer conexões sustentáveis regionalizadas no estado de Minas Gerais. Então, a gente conseguiu fazer uma primeira conexão sustentável nos municípios do Médio Piracicaba, que foi um evento que aconteceu em Itabira, que antecedeu ao lançamento do ODS 18 no estado de Minas Gerais, que também foi feito em Itabira, também com a colaboração do movimento, que contou inclusive com representantes da Secretaria Executiva da Presidência para fazer o lançamento desse ODS 18, dentro de um evento que chamava Fala Quilombo, que reuniu comunidades quilombolas dessa região de Minas Gerais, né? Então foi bastante significativo o lançamento do ODS 18, da igualdade étnico-racial, nesse contexto do Fala Quilombo. E logo antes, um dia anterior, a gente fez o Conexões Sustentáveis com os municípios do Médio Piracicaba, com diversas atividades relacionadas a essa agenda. Mas aqui também a gente tem participado de construção de muitos eventos que também têm essa sinergia, que também olham para a superação dos desafios globais. O último que a gente participou, né, na construção enquanto Movimento Nacional ODS foi a COP das Quebradas. A Silvinha estava lá também, né? Foi um movimento muito lindo, assim, de discutir crise climática com as pessoas das vilas e favelas, e que foi de muita importância, assim, né? Eu acho que foi um grande marco de início desse movimento de conversar sobre a crise climática nas vilas e favelas, nas quebradas, e levar isso para lá. Era a minha próxima pergunta para você, viu? Porque tem um episódio, né? O último episódio aqui do Na Boa foi com o Júlio Fessoi e com a Ana Paula Assunção sobre a COP das Quebradas. Você citou agora há pouco o selo social também. A gente gravou um episódio recente aqui com o Fernando Assante, que é o presidente do selo social, ou seja, estamos todos conectados, né? Mas eu queria muito saber de você. O que que você achou, né, dessa iniciativa que também foi muito pioneira aqui no Brasil, né, e que partiu de Belo Horizonte. A gente está falando da Copa das Quebradas, que deu protagonismo para moradores de vilas e favelas se posicionarem, né, diante das mudanças climáticas. Como é que você viu esse movimento todo e esse documento que foi criado? Eu vejo como um marco muito importante,
E também, né, como um grande exemplo, assim, porque quando a gente está falando dos desafios e né, de como que as quebradas, as vilas e favelas estão sofrendo mais os efeitos da crise climática, a gente pode expandir isso também para quase que todas as regiões de periferia do Brasil. Os efeitos eles são muito parecidos, né, dentro de territórios que têm essa configuração de ocupação desse espaço, mas não só daquilo que essas comunidades sofrem, mas também de como que essas comunidades já estão produzindo soluções e como que essas soluções precisam ser valorizadas e precisam ser financiadas e precisam ser potencializadas. Então a gente quis trazer tanto essa leitura desse cenário de como que a crise climática tem afetado as vilas e favelas, mas a gente se preocupou muito em dizer das soluções que são criadas por essas pessoas. Né? Então, a gente está falando ali de territórios que, na grande maioria das vezes, têm lideranças comunitárias. E essas lideranças comunitárias, elas precisam estar capacitadas, precisam estar com habilidades para poder olhar para aqueles desafios que chegam para elas, para as reclamações e etc., como também um efeito da crise climática que está sendo vivenciada naquele território. Então, a gente também precisa formar essas lideranças, né, potencializar essas lideranças para agir em relação à crise climática, para se posicionar, para levar a voz das vilas e favelas, para grandes espaços de decisão. Então, a gente se preocupou muito com isso durante toda a construção da COP das Quebradas. E eu acho que o documento que foi produzido é um documento extremamente importante, que precisa ser conhecido e reconhecido pelo governo brasileiro, de olhar para a situação das vilas e favelas e como que isso tem afetado mais os territórios mais vulnerabilizados, e todo mundo sabe disso, todo mundo diz disso, mas ali no documento a gente fez a questão de citar como e o que as vilas e favelas, o que as pessoas que moram nessas áreas estão fazendo já para a superação desses desafios globais. Eu fiquei muito encantada com o que eu vi, né, assim, com o nível do debate, das informações, do envolvimento das pessoas, né, foi incrível. Quem quiser saber mais, ó, da COP das Quebradas, tem episódio aqui do Na Boa específico sobre isso, né. Agora, Júlia, a COP 30 acontecer esse ano no Brasil ajuda a acelerar alguns processos também, né. E aí eu te faço 2 perguntas: como é que você vê esse movimento do país já aqui, né, prestes a começar, a gente já está em clima de COP 30, e como não deixar esse calor passar, né? Esse tipo de calor sim, né, ele não pode passar nunca. Como é que a gente faz para esse clima, para esse tema realmente não esfriar? Porque agora o que me preocupa é a COP já está na porta, mas e o depois, né? Como é que você vê, a COP 30 sendo no Brasil esse ano e todo esse debate efervescente que está rolando? Eu acho que tem algumas coisas assim, né, relacionadas a essa COP no Brasil. Eu acho é um movimento muito importante de reconhecimento da importância da região amazônica para o mundo. Então, a região amazônica, especificamente Belém, ser o palco de decisões que tem que olhar para a Amazônia, porque muito se fala sobre a Amazônia ser o pulmão do mundo, sobre ter que proteger a Amazônia, todos os países falam isso, né, e tudo mais, mas pouca gente conhece a Amazônia real. Então, trazer grandes líderes mundiais para uma imersão no coração da Amazônia é um movimento super importante. Mas, ao mesmo tempo, como todo grande evento, isso gera uma série de impactos, né, e questões relacionadas ali ao território. Então, a gente tem grandes desafios para a realização dessa COP 30 no Brasil. Inclusive, ela tem sido muito criticada mundialmente, né, por questões relacionadas à infraestrutura, ao encarecimento de hospedagens, a ser pouco acessível. Inclusive, né, tem grandes movimentos da sociedade civil não vão conseguir estar presentes porque as credenciais são limitadas, os valores de hospedagem são muito altos mesmo.
Então, a gente não vai conseguir ter uma representação da forma como a gente gostaria de ter. Mas é um movimento importante trazer esses líderes para a Amazônia, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar estratégias de pulverizar esse movimento, né? De estar acontecendo na Amazônia, mas ele precisa também estar acontecendo nos outros estados da federação. Ele também precisa estar na pauta, no dia a dia, na cobertura jornalística e de todos os outros estados e das pessoas que estão envolvidas aí, porque todos nós sofremos os efeitos da crise climática, uns mais, outros menos, como a gente já disse aqui, né, de maneira desigual. Mas a gente precisa discutir isso enquanto a COP estiver acontecendo lá, a ideia é que a gente faça também as discussões territorializadas e levando isso para ser disseminado. Mas ainda que a gente, né, Silvinha, que está aqui já imbuído, que a gente está dentro desse contexto da sustentabilidade, a gente sabe que a COP vai acontecer no Brasil, a gente sabe minimamente o que é a COP, mas isso não é a realidade de todas as pessoas. Tem muita gente que não sabe o que é uma COP, tem muita gente que não sabe que isso vai acontecer no Brasil, né? Então a gente precisa também fazer esse papel de ser multiplicador desse assunto e conversar sobre esse assunto nos almoços de domingo com a família, na sua empresa, onde você trabalha, com seus filhos, na escola. Isso precisa ser um assunto de todo mundo, porque esses grandes encontros são para tomadas de decisão. E essas decisões elas precisam ser acompanhadas e cobradas, né? Quando elas são decididas, a gente tem que cobrar elas de alguma forma. E o principal assunto que vai ser gerado nessa COP é o financiamento. Então, como que os países mais ricos, que têm mais dinheiro e que são os maiores poluentes, os maiores emissores de gases de efeito estufa, eles precisam começar a pagar essa conta. Então, um dos grandes, né, essa conferência, ela vai girar muito em torno disso também. Bom, eu acho que a COP, muitas pessoas ainda precisam saber sobre, a gente precisa sim falar mais sobre, mas ela também tem vindo aí com outras questões que também não se falava antes, né? E aí a gente que está mais envolvida com esse assunto há mais tempo também, a gente que era os ativistas, o ecochatos, né? A coisa está virando, né? A gente está falando cada vez mais sobre sustentabilidade, a gente tem visto cada vez mais o envolvimento das empresas nesse sentido também. Agora, Júlia, ainda há quem ache que a ODS e que o papo de COP, né, apesar de muita gente ainda não saber do que se trata, é coisa de governo ou de grandes empresas. Como que você acha que a gente pode comunicar melhor essa pauta para o público em geral e mostrar que a gente está falando de um interesse do bem de todos nós? Porque, infelizmente, a pauta, principalmente ambiental, ainda é muito politizada, né? E cheia de tabus. E como levar esse assunto para cada vez mais pessoas, democratizar sem cair nessa polarização. Será que isso é possível? Eu acredito que sim, Silvinha, mas eu sou uma eterna idealista, né? Eu sou idealista demais, assim. Então, eu acredito que é super possível. Eu acho que o primeiro passo sobre isso passa pela multiplicação e disseminação do que é essa agenda, porque são questões que não são possíveis de haver discordância. A gente está falando da continuidade da existência da vida humana no planeta Terra, porque o planeta Terra ele vai continuar existindo sem nós humanos, inclusive vai existir muito melhor se a gente não tivesse aqui, né? Mas assim, são questões que hoje em dia a gente não tem como dizer que mulher em espaços de liderança, né, mulheres ocuparem grandes espaços de liderança, isso não existe uma possibilidade de discordar de que isso é importante, sabe? A gente está dizendo que a gente precisa de ter rios limpos, mares limpos, que a gente precisa cuidar da nossa biodiversidade,
Isso não dá para ser polarizado numa agenda entre esquerda ou direita, ou papo de. Não, gente, isso é preservação da vida humana no planeta Terra. São questões que não dá, não existe espaço para essa discordância nesse universo político, né? Então a gente precisa construir consenso. E essa agenda, na verdade, ela é uma grande construção de consenso mundial, de que esses são os desafios que precisam ser superados mundialmente, independente dos governos serem de esquerda, direita, centro, monarquias, repúblicas. Isso são desafios globais, que são consensuados entre os países que fazem parte ali da organização, são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. Então, a gente precisa, eu acho que o primeiro passo, assim, para reduzir essa polarização dessa agenda é as pessoas conhecerem sobre o que, que a gente está dizendo. Então, quando a gente está falando que tem que ter uma educação de qualidade, ninguém discorda que a educação precisa ser de qualidade. Quando a gente está falando que as pessoas, fome zero, que as pessoas precisam de ter comida na mesa, não é para discordar disso, né? Dizendo, não, tem gente que não precisa comer. Não existe isso, né? Então, a gente precisa, o primeiro passo para mim é, de fato, que as pessoas conheçam esse assunto. E isso tem muito a ver com educação, né? Eu acho que a escola é um grande espaço potencializador disso, né? Dessa mudança de consciência, do entendimento desses desafios que são globais. Então, acho que passa muito pela escola, pela educação. Perfeito. Bom, quem quer se filiar, fazer parte do movimento, não sei se é assim que vocês chamam, né? Precisa fazer parte de algum coletivo, de uma empresa, de um partido? Como é que funciona? Não, para o Movimento Nacional ODS, ele pode ser assinado, né? O nosso termo de compromisso de voluntariado, ele pode ser assinado por pessoas físicas, então indivíduos, eu, você, quem estiver aqui nos ouvindo, mas ele também aceita a colaboração de organizações, de outros movimentos, de coletivos, independentes de terem um CNPJ formalizado ou não. Então, a ideia é que a gente consiga trazer cada vez mais gente para somar com a gente, para contribuir com essa disseminação e com a formação das pessoas para a superação dos desafios globais. Então, a gente tem essa grande missão aí de expandir cada vez mais o movimento e de trazer mais gente para colaborar com a gente. Então, é um processo super simples, é só entrar no site Movimento Nacional ODS, buscar lá o Estado de Minas Gerais e assinar o termo de compromisso. E aí a gente que está aqui, já está no movimento há mais tempo, recebe o contato de vocês e aí a gente inclui nos grupos, inclui nas reuniões, inclui nos eventos e a gente vai construindo junto esse movimento também. Maravilha, Júlia. Bom, ainda há muito a percorrer, mas muito também já foi construído, né? Como é que você vê aí, não só o movimento, mas a Agenda 2030 e um geral mesmo, quando esse assunto é sustentabilidade? Apesar de tudo, o otimismo ainda prevalece? Você ainda consegue ver aí o lado cheio do copo? Eu consigo, principalmente quando eu estou conversando com as minhas filhas. E eu vejo muito nelas o quanto que elas já estão comprometidas com esse assunto e o quanto que para elas faz muita diferença ter uma árvore na escola, ter uma árvore na rua. Elas percebem coisas que a gente foi deixando de perceber há muito tempo, né? Inclusive, tem uma pesquisa que fala que o nosso vocabulário ecológico ele tem reduzido muito. A gente deixou de usar palavras relacionadas à ecologia. Elas sumiram do vocabulário. E a gente precisa fazer esse movimento de resgatar essa conexão que a gente tem com o meio ambiente e entender que somos todos parte de um sistema. Né? Então, eu tenho muita esperança quando eu vejo as minhas filhas se posicionando em relação à importância de uma árvore, a querer nadar num rio, né? E vejo, e essa minha esperança se renova a cada evento que eu participo, a cada pessoa que eu conecto com esse assunto, que tem um projeto muito legal.
Então, e a juventude que está vindo aí também é uma juventude fantástica nesse sentido. Quando eu converso com jovens na sala de aula e que eu vejo que eles se interessam por isso, assim, que têm se posicionado cada vez mais como isso, e essas questões de preservação ambiental, de desenvolvimento sustentável, de justiça social, como temas que são super importantes, a minha esperança se renova. Que legal, Júlia. E a minha se renovou também, mais ainda, com esse bate-papo nosso aqui. Vou repetir o site, né, para quem quiser conhecer, se participar, fazer parte do movimento, é Movimento Nacional ODS, não é isso? O site. E Exatamente. aqui em Minas tem o perfil também no Instagram, que é o @Movimento Nacional ODSMG, certo? Exatamente. Podem entrar em contato com a gente por lá também, que a gente manda o termo de compromisso e começa a incluir, né, e somar forças para esse movimento e para construir esse mundo mais justo sem deixar ninguém para trás, que é o lema da Agenda 2030. Júlia, muito obrigada por esse bate-papo. Aprendi muito com você. Tenho certeza que quem escutar também. A gente cumpriu a missão do que a gente está falando aqui, de levar cada vez mais informação, de levar conhecimento e instrução para as pessoas. Então, espero aí que a gente tenha cumprido muito bem esse papel. Tenho certeza, porque eu aprendi muito com você. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, foi ótimo mesmo. Um abraço. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse lá no meu Instagram. Você me encontra no @SilviaCastroDC. Até o próximo episódio.